que a gente também tem que tratar. Então é interessante a gente observar essas questões, que por um lado é muito mais fácil você estar trabalhando com pessoas que realmente estão ali porque querem, o que não acontece em muitas empresas, que muitas vezes as pessoas estão ali com o objetivo apenas financeiro, de oferir um resultado, ou porque não tem outra opção, com total insatisfação. Então, muitas vezes, relações de trabalho baseadas em falsidade mesmo, no sentido de fazer de conta que está satisfeito para o chefe e não está. Então, relações que não são muito positivas, que a gente verifica nas empresas em geral. E no trabalho voluntário já não, as pessoas elas costumam ser mais verdadeiras nesse sentido, porque elas estão ali porque querem, e quando quiserem também vão sair, e elas não estão percebendo e tendo nenhum tipo de cobrança vinculada à parte financeira. Então essa parte de desvincular o financeiro é muito interessante, mas aí tem também o outro lado que exige muito da pessoa, nessa questão que a Sandra mencionou do profissionalismo, dela saber que aquilo é voluntário, mas também tem que ser profissional. Eu vou comentar aqui uma situação que, na verdade, é uma situação crítica que nós passamos, né? Concordo com a Cecília, a gente tem essa condição de ter a pessoa que está motivada, mas, por outro lado, isso não é a maioria, tá? Mas tem muitas pessoas que ainda buscam, dentro de um trabalho voluntário, a questão da facilidade de estar na liderança de alguma posição social, dentro de uma instituição filantrópica ou dentro de uma instituição conscienciocêntrica, que seja. E isso, para nós, é uma situação delicada, porque quando uma pessoa se coloca, às vezes, busca alguma posição, algum prestígio, né, dentro de uma instituição conscienciocêntrica, a primeira pessoa que mais vai se prejudicar é ela mesma. E nós sabemos que ainda tem pessoas que buscam isso por necessidade pessoal, por uma carência, alguma coisa nesse sentido, e que, de qualquer maneira, elas já estavam acostumadas a ter isso, ou buscar isso em outros ambientes, como empresas. Como a empresa, por exemplo, para você chegar numa posição de liderança, às vezes você tem que galgar muito, ter vários diplomas e assim por diante, então a pessoa às vezes não tem tanta facilidade de ter essa condição. E às vezes dentro de uma instituição filantrópica, uma ONG ou uma instituição conscienciocêntrica, a pessoa se sente muito fácil de chegar a posições de poder, vamos dizer assim, de liderança, e muitas vezes se apoia nisso, só que de uma maneira não muito ética, ou no nosso caso, cosmoética. Então isso às vezes acontece, a gente percebe, a gente procura fazer a tarefa do esclarecimento para essas pessoas, justamente mostrando, olha, não é esse poder que você busca, não existe aqui. O poder maior que você pode ter é dentro de você mesmo, dentro da sua própria condição e a sua automotivação ser o seu carro-chefe. E não está dentro de uma estrutura, né, dentro de uma estrutura hierárquica de uma instituição para poder, às vezes, ter uma condição pessoal, né, de prestígio, ou de poder, ou de status social. Então isso é realmente um fator, não vou dizer que é a maioria, mas isso ainda ocorre. E outro fator que a gente vê também, por outro lado, muitas pessoas que poderiam estar na liderança, arregaçando as mangas e fazendo um trabalho de alto nível, elas dão um passo para trás, às vezes com medo de se expor diante por acomodação. Então a gente tem esses dois assim extremos, né? Algumas pessoas que buscam isso avidamente, mas de uma maneira um pouco equivocada, e outras pessoas que nós buscamos, olha, nós estamos precisando nós temos lá no nosso organograma, né? A gente quando faz a entrevista com o voluntário que está chegando, a gente fala assim, olha, a pessoa que mais está nessa instituição aqui, né? A gente tem vários itens aqui, aí tem um vago aqui, tem um vago ali, quer dizer, tem várias coordenações, várias áreas de coordenações, que muitas vezes nós vemos que a pessoa tem o perfil, ela tem experiência, ela teria total capacidade de assumir, só que ela dá um passo para trás, no sentido de, às vezes, não ter autoconfiança ou ter a tal da acomodação. E isso, então, o gestor aí de voluntariado precisa ajudar lá também. Precisa ajudar. Então, a nossa função lá é justamente criar condições, treinamentos, mas também é uma questão pessoal. A gente mostrar para a pessoa, olha, você tem condição, vai da sua vontade de querer abraçar essa nova atividade, que mesmo expondo, né,
a todas as pessoas, a pessoa vai crescer cada vez mais. Porque quem está na liderança é aquela pessoa que está sendo vista, revista, revisada e sendo modificada para melhor. Então, essa aqui é uma das condições. Mais uma vez aí emerge a condição do talento, né? Sim. Ou seja, o gestor, ele vai precisar trabalhar sempre focado nos talentos ali e casando com a necessidade da instituição. Outra questão que você fala e me remete é a questão da convivência, né? Isso. Também deve ser um desafio, porque no caso da tua instituição, por exemplo, o CAEC, a gente sabe que existem pessoas vindas de outros estados, de outras cidades, até de outros países, né? Então, encontram-se aqui e é necessária uma coordenação do trabalho para que todos sigam aí os objetivos da instituição. Como é que se lida também com a questão da convivência entre pessoas de origens tão distintas, às vezes também até de motivações distintas? Nós sentimos realmente pessoas que chegam de culturas diferentes, às vezes pessoas que estão até no Brasil, mas de acordo com a sua cultura, regionalismos, elas vêm com certos costumes e que dentro da instituição, às vezes, eles ficam um pouco deslocados. E isso tudo é muito falado de uma maneira muito transparente para essas pessoas. Não que nós vamos formatar as pessoas para que elas possam se adequar à instituição, mas sendo uma instituição de pesquisa, sendo uma instituição de ensino também, tem um ambiente, vamos dizer assim, de seriedade, né, que é preciso ser mantido. E muitas vezes nós temos que falar para certas pessoas que chegam, às vezes, muito deslumbradas, querendo voluntariar, mas com um tipo de perfil que precisa ser moldado, né? Então isso nós fazemos. Por outro lado, existe um ambiente bem assim natural de transparência, que isso facilita bastante essas conexões e a convivência entre as pessoas, principalmente as novas e as que já estavam ali. Então, é o que nós chamamos isso de... seria uma confrontação natural, né? Uma cariação natural que acontece com as pessoas. Então, se algo não está muito bem parado, vamos dizer assim, aquilo logo vem à tona e a pessoa logo se expõe e aquilo é para resolver, aquilo é para ser resolvido. Então, esses choques que poderiam ter de cultura ou de alguma convivência mais séria, de conflitos, eles são rapidamente, vamos dizer assim, resolvidos. Então a nossa busca é justamente trabalhar com o ambiente mais transparente possível e na medida do possível essas condições serem trabalhadas imediatamente, né? Não deixar isso criar um ambiente, um clima, né? Dentro da organização que prejudique o trabalho. Né? Agora, já Cecília, é uma situação inversa. Existem voluntários em vários pontos dispersos aí geograficamente no Brasil e até fora às vezes, e você precisa também mantê-los pertencentes ao mesmo corpo de voluntariado. Qual que é a tua experiência nesse sentido aí? É muito interessante a gente avaliar, porque o Instituto ele está, em média, com 718 voluntários. Então, nós podemos avaliar a dimensão disso. Nós temos 14 centros educacionais no Brasil, temos também na Argentina, em Buenos Aires e em Montevidéu. Então, geograficamente, esses 718 voluntários, eles estão dispersos, né? Mas eles estão todos vinculados a uma mesma linha de trabalho. Então, o que a gente procura fazer? Intensificar muito a comunicação e, nesse sentido, a internet, a tecnologia tem nos auxiliado muito. Nós temos várias listas de discussão, inclusive do voluntariado, que nós temos representantes desse colegiado que cuida dessa parte de voluntários em todos os centros educacionais e nós procuramos ter medidas em comum, junto, alinhadas com esses locais. Claro que tudo é um trabalho constante, tanto de criação de padrões mínimos, digamos assim, de profissionalismo e de condução dos trabalhos e de manutenção. Porque a gente vê que, por exemplo, a gente trabalha com uma linha de trabalho, com manual, tudo discutido. Nós já tivemos encontros de voluntários, do pessoal que trabalha nessa área, de todo o IPC, em que nós definimos qual seria a nossa linha de trabalho em comum, só que depois a gente precisa manter esse funcionamento e atualizar, que é um trabalho constante. Então, essa questão da dispersão geográfica, ela é um desafio. Mas, por outro lado, ela também é muito interessante porque nós conseguimos ter uma riqueza muito grande de abordagens, de experiências das pessoas. Então, por exemplo, tem situações que ocorrem lá em Manaus, completamente diferentes, por exemplo, de Porto Alegre, completamente diferentes do perfil de Minas Gerais. A gente começa a ter uma percepção muito interessante. E um outro ponto que eu acho relevante colocar, na mesma linha de abordagem que estava sendo colocada antes, a pessoa às vezes também não querer assumir
um trabalho, ou às vezes ela querer assumir, na verdade, como um poder ou como um cargo e não ter condições, que a gente tem que investir é na autopercepção. Isso tudo que a gente está falando também nós temos que fazer, né? A gente está falando, não é que nós somos experts nisso, é um movimento nosso.